Hoje a gente vai falar sobre como ser, né, fazer uma igreja legal. E, Matheus, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, contasse um pouco sobre você. Eu sou pastor aqui na Igreja Betânia, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sou natural de Belo Horizonte, então estou vivendo aqui no Sul, dentro dessa perspectiva. Vim para cá para poder fazer isso mesmo, fazer missão, fazer o trabalho da plantação da igreja e do desenvolvimento da igreja. Eu sou formado em teologia, em direito, tenho uma pós-graduação em psicologia cristã e tenho uma implantação e revitalização de igreja. E de um tempo para cá, vamos dizer, de uns 5, 6 anos para cá, é que eu tenho pensado de uma maneira um pouco mais direta a respeito dessa situação de você formatar a igreja de uma maneira que seja atrativa para as pessoas, né? Então, resumidamente, esse sou eu. Muito legal. E tem quanto tempo que você está aí em São Leopoldo já, Matheus? Aqui já são 11 anos. 11 anos que eu estou morando aqui. Eu já estou um terço gaúcho e 2 terços mineiro, praticamente. Então vai sair um bate, uai, tchê daqui a pouco. Sai. O ba e o uai sai. O tchê que eu acho feio eu não uso. Agora o resto sai. Ô, Matheus, e já entrando no nosso tema, o que seria essa questão de ser uma igreja legal? E o porquê de ser uma igreja legal? O Johnny colocou, tem que conseguir tornar a nossa igreja legal. Ah, que bacana, mas é legal mesmo. Tem um texto bíblico que eu gosto muito dele, e ele me norteia, tá? Que é aquela passagem quando Davi ele escreve assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vê que esse versículo ele é um convite, né? Eles chegam e convidam ele, vamos à casa do Senhor, e ele fala o que ele sentiu quando ele ouviu o convite. E aí, quando você analisa a história de Davi, você analisa a relação de Davi com o templo e ele como rei, as reformas, as revitalizações que ele produziu na religião judaica na época dele, você percebe que ir à casa do Senhor e estar com o Senhor em si é uma obrigação. A gente teria que ir gostando ou não gostando. Mas ele pensou assim, por que não ir gostando? Por que não fazer desse momento que a gente precisa ter, dessa situação que a gente necessita para nós, por que não fazer isso prazeroso, agradável, um momento de alegria, de felicidade? E aí você vai ver que ele promove uma série de mudanças, uma série de reformas lá no templo, que transforma num ambiente agradável o templo. Façam que aquilo que eles estavam fazendo seja de fato prazeroso. Aí, então, ele se alegra. Então, muitas vezes eu via esse texto como uma cobrança, no sentido de gerar uma culpa de que você tem que estar feliz quando você vai à casa do Senhor. Só que depois, quando você analisa de fato o que está no entorno disso, não era uma cobrança, não era você tem que estar feliz, era eu fiz com que isso se tornasse um momento agradável, um momento feliz. Então, quando eu analiso esse texto, eu penso nesse texto e dentro da perspectiva que o Davi vai escrever esse texto, eu fico pensando assim, puxa, então o que eu posso fazer para também tornar a casa do Senhor agradável para quem resolve visitar, para quem resolve participar, seja para os membros, seja para as pessoas de fora que não conhecem Jesus ainda, principalmente para as pessoas que olham para a igreja e pensam que é uma chatice, que vai ser difícil, que eles vão ter que tolerar aquela 1 hora, 1h30, 2 horas que eles vão ter que ficar lá. E tá, eu vou lá porque, puxa, fulano de tal já está me convidando há 1 ano, há 2 anos, eu vou lá, eu cumpro a minha obrigação com esse meu amigo que convidou e eu não volto aqui nunca mais. Então, como impedir isso de acontecer? É o que eu fico pensando e trabalhando quando eu analiso e percebo a questão da igreja como um todo, né? Acho que eu vou inverter essa luz aí
Deixa eu fazer uma mudança. Atrapalhando um pouco. Fazer uma mudança. Gente, enquanto o Matheus tá fazendo a mudança, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Mandem as suas perguntas. Não vai dar para ir respondendo cada pessoa assim quem está dando boa tarde, bom dia, mas se você fizer sua pergunta, a gente vai falar de você aqui. Matheus, você concluiu o pensamento ou falta só mais uma coisinha? É o seguinte, uma das coisas que a gente pensa é que, por um exemplo, a gente liga a questão da igreja ser bíblica com ser chata. E a gente liga a questão da igreja ser legal com a igreja abrir mão da Bíblia, abrir mão do Evangelho. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, quando a igreja começa a usar alguma coisa assim que traz entretenimento, aí as pessoas começam a falar, mas a igreja está desviando, a igreja está esquecendo da palavra de Deus. Então, quando a igreja fala assim, vão ser bíblico, aí o pessoal pensa assim, não, vai ficar chato, tudo mais. A primeira questão é, por que a gente pensa isso? E como tirar esse pensamento errado da nossa mente? Como que a gente pode tirar esse tipo de pensamento errado e entender que uma igreja pode ser legal e bíblica ao mesmo tempo? Existem algumas razões para isso, Rafael, mas eu vou ressaltar duas, assim, que para mim são as que mais destacam nessa caminhada. Hoje eu sou também, faço parte da diretoria da Igreja Betânia, do Nacional da Igreja Betânia, da denominação. Trabalho com pastores em outras denominações, em outros contextos, dou aula em outros ambientes para pastores, para líderes. E eu vejo assim, duas coisas. Primeiro delas todas dá muito trabalho você fazer uma igreja legal. Dá muito trabalho você mudar a liturgia, você mudar as formas de fazer as coisas, você mudar a sua maneira de pregar, a sua maneira de comunicar, fazer o pessoal do louvor mudar o jeito de tocar música, criar outras alternativas para você continuar ensinando Bíblia para as pessoas, para você continuar orientando e aconselhando as pessoas. Isso dá muito trabalho. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que você toma decisão hoje e você faz amanhã. Isso às vezes demora 1, 2, 3, 4 anos para acontecer. E aí, o que acontece a partir dessa situação é que o líder, o pastor, o líder de jovem, o professor da escola dominical, a pessoa que tem que fazer o negócio, fica com preguiça. Porque ele pensa assim, poxa, eu vou ter todo esse esforço para fazer, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que não vale a pena. E aí, o que acontece? A pessoa, o ser humano, né, todos nós, quando a gente não quer fazer alguma coisa que a gente imagina que deveria fazer, a gente começa a inventar desculpa, né? E aí, o top 1 das desculpas relacionadas com isso igrejas bíblicas são sérias, são sisudas, são mais assim, porque aí eles começam a apontar para igrejas que são aberrações, né? A gente tem umas igrejas malucas por aí, que fazem umas coisas muito doidas, supostamente para ser legal, e aí você aponta para aquelas igrejas malucas que fazem as coisas e fala assim, a gente não quer ser como eles. Ao invés de pensar, ok, a gente não quer ser como eles, mas a gente também não quer ser uma chatice, a gente não quer ser uma incomodação, a gente quer... Como a gente poderia encontrar uma forma? Então, para mim, disparado, o primeiro é preguiça. Tá? E aí eu vou continuar fazendo o que eu estou acostumado a fazer, o que eu vivi a minha vida inteira fazendo dentro da igreja, e eu vou fazer. A segunda situação é que o tradicionalismo, para nós seres humanos, ele é muito forte. A gente abandonar a tradição, a gente abandonar um costume, é muito difícil, porque a gente normalmente atrela a vontade de Deus, ou alguma coisa da Bíblia, ou algum conceito, a algo antigo, né? Deus parece que ele é velho, que ele é antigo, que ele é arcaico. Na mente de muitas pessoas, a imagem que elas têm de Deus é um barbudo velho que está ali caquético, que está ali mantendo todo aquele arcabouço do Antigo Testamento, falando vós sois, né? Tereis, e usando até um português antigo, um português arcaico. E aí essa
imagem que as pessoas têm de Deus, eles tentam, então, transferir isso para dentro da igreja. Então, se eu não tiver na igreja sistemas antigos, arcaicos e etc., parece que eu estou me distanciando de Deus. E aí, para mim, essa é a segunda razão que faz com que as pessoas criem essa ideia de que igrejas bíblicas são chatas e igrejas legais são antibíblicas, abandonaram os princípios, abandonaram as veredas antigas, não seguem mais as tradições dos nossos antepassados e aquele negócio todo. Que foi justamente o que o Davi quebrou quando ele faz a reforma no templo e faz a reformulação da liturgia do culto. Porque quando ele faz essa reformulação, ele vinha assim de um negócio que Moisés tinha criado para eles há 500 anos atrás, era a maneira como eles faziam culto, que vinha da época do deserto, da época do tabernáculo, mas que era chato para o tempo de Davi. E Davi, que era um cara criativo, Davi que era músico, que era artista, que percebia, por exemplo, o poder que a música, uma boa música, teria para ensinar as pessoas sobre Deus, ou levar as pessoas a adorar a Deus e tudo. Ele, tendo essa percepção, ele reformula a liturgia do culto, ou seja, ele mantém os sacrifícios que Deus tinha mandado que tinha que fazer, a ordem da questão do sacerdote, os objetos específicos que Deus tinha mandado, altar, candelabro, arca da aliança, santo dos santos e não sei o quê. Mas ele não só faz o primeiro projeto de reformulação do templo, que ele não pôde executar e o filho dele pegou o projeto dele e executou, ou seja, mostra para nós que demora, né? Você não faz a coisa de uma hora para outra. Então ele sai da barraca de pano e vai para um templo bonito, um troço agradável, maravilhoso, né? E também reformula a maneira de se fazer as coisas. Então, isso mostra para nós que Deus não se importa se você, com o passar dos anos, reformular as liturgias, as maneiras de fazer as coisas, conforme os tempos vão mudando, né? E nós não nos damos conta que muitas vezes as coisas que a gente acha que é tradição hoje, quando elas foram criadas há 100, 200, 300 anos atrás, elas eram inovação. Não é uma coisa que existe desde o apóstolo Paulo. Isso era uma inovação da igreja de 100, 200 anos atrás. Ou seja, a gente pode continuar inovando e pensando nessas categorias. É verdade, a gente meio que canonizou, né, a questão de algumas tradições que a gente foi criando, e às vezes algumas delas não funcionam mais e a gente está tentando manter, mesmo que a questão não está funcionando. E aí que vem a outra pergunta, Matheus, que é o seguinte: então, como fazer uma igreja legal? Qual que são as atitudes assim que uma igreja deve ter para se tornar uma igreja legal, uma igreja agradável? Porque eu concordo, a gente tem que gostar de ir na igreja. A igreja ela tem que criar na gente um sentimento. Quando um culto termina, a gente fala: nossa, eu quero voltar no culto da semana que vem, porque tá muito legal, tudo mais. Tem que ter isso, entendeu? Não pode ser uma coisa assim: ah, meu Deus, outro culto, ai, meu Deus, outra programação, ai, meu Deus do céu, entendeu? Tem que ser uma questão que dá vontade na gente, principalmente que a gente está falando da vontade de Deus, a gente está falando de Deus. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Então, como que faz, Matheus? Na igreja aqui, a gente tem um dos nossos principais ministérios aqui da igreja, é a integração. A gente conversa com todos os visitantes que chegaram na igreja, que foram no culto. A gente analisa como é que ele chegou ali, por que ele foi até ali, o que motivou ele aí, se ele está voltando, se é a primeira vez, se é a quarta vez, qual é o momento. E trabalha, bate papo com ele e tudo mais. E aí foi legal, porque, por exemplo, nesse domingo agora, a gente teve um casal de visitantes que foi na igreja pela primeira vez. E aí, quando foi perguntado para ele por que, quem levou ele ali, como que eles chegaram ali, como que eles resolveram ir na igreja, aí eles falaram assim: não, foi fulano de tal que me convidou. E o fulano de tal também é visitante.
Ele não é membro da igreja. Que é uma legal. pessoa que está indo ali, eu acho que pela terceira ou quarta vez, e isso é exatamente o que a gente pensa, porque o que a gente faz na igreja? A gente pensa assim, não, eu quero que as pessoas visitem a gente e gostem ao ponto de quererem voltar e trazer um amigo com eles. Então, não é só que ele vai voltar, mas ele vai ter orgulho daquilo que ele viu, que ele assistiu, vai ter prazer naquilo que ele fez. Eu assim, não, eu tenho amigos, pessoas que eu amo, que precisam conhecer isso aqui, ou precisam ver isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando você vai formatar a liturgia, o culto, a maneira de fazer para a igreja, é quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas que você deseja alcançar. O nosso mundo, ele é muito diversificado. Você tem pessoas de várias formas, de várias maneiras, que gostam de coisas de vários modos diferentes. É impossível para você fazer uma coisa que agrade 100% das formas que as pessoas são. Então, quando você entende que, por exemplo, você olha para Belo Horizonte, nós temos milhares de igrejas na cidade. Então, quando você percebe assim, bom, essas igrejas elas já estão alcançando pessoas desse tipo aqui, essas outras igrejas estão alcançando pessoas desse outro jeito aqui, mas existe uma lacuna para um tipo de pessoa que não está sendo alcançado por gente nenhuma, você pode então entender o que são as preferências dessas pessoas, preferência musical, tempo que essas pessoas se sentem bem ou se sentem à vontade em estar participando de algum evento, ambiente físico que essas pessoas gostariam de participar, como essas pessoas gostariam de aprender a Bíblia, se através de uma aula, se através de uma conferência, se através de uma roda de bate-papo, como que isso precisa acontecer. E aí, então, você começa a formatar todos os ambientes, todas os ministérios da igreja para atender esse perfil de pessoas. Então, quando você faz isso intencionalmente, você começa a perceber assim, bom, as pessoas gostam de músicas que ficam entre esse estilo e esse estilo. Vamos tocar só isso aqui. As pessoas, elas toleram ficar entre 1 hora e 1 hora e meia dentro de uma programação. Bom, então as programações precisam durar isso aqui. As pessoas gostam de aprender através de sentar em roda num ambiente confortável. Bom, então, quem sabe vamos substituir a escola dominical por ensino nas casas, em grupos. Ou não, as pessoas gostam de ensino formal, aprender escrevendo, analisando. Então, vamos criar plataformas de ensino formal. A ideia é que você vai desenvolvendo, a partir do público específico que você tem, que você deseja alcançar, coisas que ensinam a Bíblia, que faz a pessoa orar e faz a pessoa adorar a Deus, do jeito que ela vai sentir prazer de fazer esse tipo de coisa. E aí, naturalmente, como essa pessoa, nós seres humanos, a gente convive com pessoas parecidas com a gente, que tem afinidades, gostos parecidos, maneiras parecidas de enxergar o mundo. Naturalmente, essas pessoas, então, vão começar a chamar os seus amigos para participar, e chamar os seus familiares para participar, e vão ter prazer de falar, vem na minha igreja que ela é legal. Né? Um dos visitantes que veio comentar comigo no domingo retrasado, que também estava trazendo uma outra visitante para participar, falou assim, não, eu pude trazer e eu convidei fulana de tal e quis lá me apresentar, não, vem cá para você conhecer, para apresentar o pastor da igreja, não sei o quê. Eu quis apresentar porque a vida inteira ela falou assim, não, eu não quero ir numa igreja que tenha... Aí ela fez uma descrição de coisas que ela repudiaria numa igreja. Ele falou assim, não, então vão na minha, porque na minha não vai ter. E aí o feedback ele é sempre possível. O Johnny colocou ali embaixo, fazer um estudo do público-alvo. Então, isso é o primeiro passo que a gente precisa fazer para então começar a formatar a igreja daquela maneira, entendendo que se eu estou servindo, eu preciso fazer algo que seja para o outro, não algo que seja para mim,
ou que atenda à minha preguiça, o meu comodismo de repetir o que eu estou fazendo há anos e anos e só continuar seguindo assim. É verdade. É igual fazer história em quadrinhos, Matheus. A gente tem que definir o público-alvo antes, estudar o público-alvo para saber como que você vai fazer história. Mas isso é interessante. Tem que ter essa questão do público-alvo para a gente saber também que tipo de pessoas a gente vai alcançar. E eu acho muito legal quando você falou também essa questão de servir o outro no culto, porque muitas vezes a gente que trabalha no ministério, a gente pensa em fazer um culto que a gente se sente agradável. A gente se sente bem, mas muitas vezes o culto tá bom pra gente, mas pro visitante não tá bom, até mesmo pros membros não tá legal. E isso é uma coisa muito interessante, que aí a gente tem que abrir mão dessa questão, saber ser maduro o suficiente para abrir mão desse conforto para fazer algo que é muito melhor, muito mais eficaz para o outro. Isso é uma coisa muito interessante que você falou. Gente, se vocês estão gostando da live, tem aqui embaixo, do lado do balão de pergunta, do lado dos comentários, uma seta. Tá vendo essa seta aí, esse aviãozinho? Envia essa live para mais pessoas. E se você tem pergunta, clica aí no balãozinho e manda a pergunta para a gente, que a gente está disponível para responder, que é muito bacana isso mesmo, esse tema. E, Matheus, eu queria perguntar para você o seguinte... E a questão da palavra, assim, como que você faz? Como que a igreja, então, deve fazer uma palavra para que as pessoas, elas entendam? E para que seja uma coisa que, por exemplo, os visitantes também entendam. Porque muitas vezes a gente tem essa questão, né? De fazer uma palavra, às vezes, para o pessoal da igreja. E uma outra coisa que eu gostaria que você respondesse é sobre a questão do nosso linguajar dentro da igreja, né? O nosso idioma criado, que é o crentez, que às vezes a gente cria o crentez, fica difícil das pessoas entenderem aquilo que a gente está falando, e na verdade o crentez é só gíria de crente que parece com alguma coisa abençoada, e não é. Eu já tive pessoas que, quando você fala assim, não, a gente tem que tirar o crentez, a pessoa quase morreu do coração, como se tivesse o crentez na Bíblia, e você tem que falar daquele jeito. E aí, explica essa parada aí pra gente. A gente chama aqui o crentez, a gente chama de evangeliquez, né? Isso é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, que existe uma necessidade muito grande da gente repudiar esse tipo de coisa, porque a linguagem é uma coisa muito importante. Quando você escolhe uma linguagem para usar, naturalmente você também está selecionando o público que você está atingindo. Então, se o meu objetivo é fazer algo que todas as pessoas compreendam e se sintam à vontade em ouvir, eu preciso selecionar a forma como eu vou comunicar que, de fato, produza esse tipo de situação. Então, você imagina, por exemplo, uma vez, isso tem uns 10 anos ou 12 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi ir numa igreja mormon, para ver como é que era. Então eu cheguei na porta da igreja, e o templo deles normalmente é muito grande, muito complexo, e eu lembro assim que eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Aí eles me conduziram para uma salinha, que era o momento, tipo uma escola dominical que eles iam ter. Eles começaram a contar, e eles têm outro livro além da Bíblia, eles começaram a contar umas histórias lá, deles próprias, de situações deles, que eu não conhecia a história. E aí depois a gente entrou para um espaço que era o espaço do culto em si. Aí eles começaram a pregar umas histórias deles lá, que não é da Bíblia propriamente dita, misturando Jesus com Mormon, com Moroni, com Lamech, com não sei o quê. E aí eu achei interessante essa experiência, porque eu pensei assim, puxa, é assim que muitas vezes as pessoas se sentem na minha igreja. Porque eles estão entrando ali, eles não conhecem todas as histórias, eles não conhecem o linguajar que a gente utiliza, eles não sabem o que tem que fazer, eu tenho que levantar, eu tenho que sentar, eu tenho que levantar de novo, o que eu tenho que fazer, que momento é cada momento. Então a gente formatou todo o culto, a liturgia e a pregação para ser o mais
normal possível, o mais claro possível. E hoje a gente tem muitos estudos, o pessoal do TED faz muitos estudos de comunicação para público, as faculdades têm feito muito estudo a respeito desse tipo de coisa, de qual é a melhor maneira de você comunicar para essa geração, para você conseguir falar para as pessoas que estão o dia inteiro ali no celular, que não assistem vídeo de YouTube de mais de 3, 4 minutos, que não escuta áudio longo, que não lê a matéria toda do jornal, lê só o cabeçalho da matéria e já pula para a próxima matéria, que só vê foto das pessoas, nem gosta mais do Facebook, porque tem muito texto, prefere o Instagram, porque tem mais foto, e que fica o tempo inteiro passando. Bom, se as pessoas elas estão consumindo informação num tipo de velocidade, num tipo de linguagem específica, como que nós podemos criar esse mesmo tipo de dinâmica para as pessoas, para a gente comunicar a mensagem bíblica? Então, nós formatamos a pregação, ao invés de... O formato tradicional de mensagem era... Você lia um longo texto, às vezes ali 10, 12, 15 versículos da Bíblia, depois você repetia aquilo ali com outras palavras, com as suas palavras, ou seja, o cara já leu junto com você, agora ele está falar de novo sobre aquilo ali. Aí depois você dividia em alguns pontos aquilo ali, que era reforço, então você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e você concluía. Né? Normalmente, quando você já está na metade da leitura do texto, as pessoas já não sabem mais o que você falou no começo do texto. Elas não sabem por que você está querendo utilizar aquele texto, o que elas têm que prestar atenção naquilo ali. É muito provável que eles já estão no celular, dando uma olhadinha se alguém mandou alguma mensagem, quem respondeu o WhatsApp. Resultado do jogo. Resultado do jogo. Resultado do jogo. Então... O que a gente fez? A gente alterou toda a maneira da mensagem ser comunicada. Então, primeiro eu levanto um problema, eu explico por que é importante que elas prestem atenção no que eu vou dizer. Alguma coisa que não seja óbvio, que não seja banal, mas que as pessoas falam, não, realmente isso é um problema, isso aqui é interessante. Depois eu vou para a Bíblia, mas... poucos versículos de cada vez. Uma leitura breve, uma fala, dramatizar as histórias, não fazer aquela leitura bíblica seca que você pega e lê, robótica, exatamente, mas você dramatizar, e aí ele sentiu isso, e como é que você se sentiria? Eu preguei há 3 ou 4 domingos atrás, eu preguei uma mensagem na igreja sobre Caim, e há 2 domingos atrás eu preguei uma mensagem sobre Jonas. Que quando a gente lê os textos, eles são os vilões da história, né? E óbvio que são, eles fizeram um monte de coisa errada e eles são aquilo que a gente não deve ser. Mas na hora que eu estava explicando a narrativa do texto do Caim, por exemplo, tudo que estava sobre ele, a expectativa que existia da família sobre ele, que ele mesmo tinha, que os pais falaram, não, você é o cara, você é a pessoa que a gente espera, e não sei o quê, os irmãos olhavam para ele, depositavam confiança nele, não sei o quê. E aí Deus fala assim, não, eu não quero você, o que você fez não presta, é ruim, eu vou preferir o seu irmão do que você. O que você sentiria se você estivesse naquela situação? Se você estivesse naquela condição? Você não ia ficar também chateado, revoltado, e pensar assim, mas como esse tipo... Então o que eu fiz? Eu peguei a história, se eu tivesse só feito uma leitura robótica, as pessoas iam falar assim, um baita não sem vergonha, um assassino, um vagabundo, tem que ser expulso mesmo. Mas eu coloquei as pessoas como sendo o Caim, para que as pessoas percebessem que elas sentem as mesmas coisas em outras circunstâncias, e que se elas não tomarem cuidado, elas se tornam invejosas, elas matam as pessoas. Só que eu troquei a leitura pela dramatização. Aí quando eu fui para a leitura do texto em si, já fazia sentido para as pessoas. Aí elas já estão presas naquilo ali, elas já estão sentindo, para então poder entender racionalmente que elas precisam tomar algumas decisões na vida delas. Então, essa dimensão
que da nossa sociedade, que a gente precisa trabalhar o coração e a mente das pessoas, não só a mente, ela é muito importante se nós queremos que o momento da pregação seja legal, o momento do ensino seja importante. As pessoas precisam estar com o coração delas ali também, não só um apelo racional, um apelo para a mente, porque se a gente não sentir vontade, a gente não muda. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. Se você for pegar assim, pega você pessoalmente, pega as pessoas que você conhece na sua volta, pega a mim. Se você perguntar para as pessoas os últimos 10 pecados que elas cometeram, né, faz uma retrospectiva aí dos últimos 10 pecados que cometeu, eu duvido que não sabia que era pecado. Na verdade, a gente peca as coisas que a gente já sabe que é errado, mas a gente vai lá e faz assim mesmo. Por quê? Porque deu vontade. Então, se a gente consegue mudar a vontade, é verdade, você consegue fazer com que a pessoa também acabe mudando o comportamento. É como a Lu colocou para nós ali também. Assim a gente consegue lembrar mais fácil depois, porque você viveu a história bíblica, você não teve só uma informação de um texto frio. É verdade. É verdade, Matheus. E é uma coisa muito interessante, porque a Bíblia, quando ela narra uma história pra gente, não é para ser robótico. Ela coloca emoção, ela coloca drama, coloca ação. E quando a gente apresenta ela de um jeito robótico, fica sem emoção, parece que o texto fica distante, não fica humano. É igual, por um exemplo, você pegar aqui uma história em quadrinhos e ler sem emoção, sem nada. A Bíblia é a mesma coisa, ela apresenta aquilo para você sentir. Quantas coisas são humanas de fato, tem até mesmo humor na Bíblia, e porque a gente não traz essa questão da interpretação, de uma questão quase teatral, a gente não consegue passar isso para as pessoas. E aí também acontece uma coisa, que a leitura da Bíblia ela se torna até pesada. E não é uma coisa para ser pesada, é uma coisa para ser humana. Então o palestrante, o mestre, o pregador, ele tem que saber trazer a história e fazer as pessoas se sentirem na história, para então elas fazerem, então isso faz sentido. Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante também que você falou é a questão da pregação, que você já me explicou, eu também já notei, você traz às vezes um problema, e eu até aprendi a trazer isso nas minhas pregações, trazer um problema primeiro, ou então às vezes você começa uma pregação com uma citação de alguém, ou com uma cena de algum filme, de alguma série, e isso traz a atenção da pessoa, porque, poxa, tá falando sobre a série que eu assisti essa semana, tá falando sobre o filme que eu assisti, falou sobre o carinha ali que falou uma besteira essa semana, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E aí você cria como é que é o nome? Não é a vontade, mas tem uma palavra, mas esqueci. Você cria isso na pessoa, ela fica com vontade de saber o que a Bíblia diz, e aí você vem e traz o texto, e o texto serve como resposta, aí a pessoa entende e fala assim, então é isso. Isso é uma coisa muito interessante. E a questão do crentez também, que muitas vezes a gente tem resistência, mas só que é uma coisa que é mais fácil para você se comunicar com o próximo. Não é que você vai abrir mão do seu cristianismo, porque você não fala mais algumas palavras do crentez, mas é que você vai comunicar você quer ver pessoa. Você quer ver um exemplo disso que eu acho muito, muito interessante? Você entra num culto e aí as pessoas elas começam a falar aleluia. Cara, 95% dos crentes não sabe o que significa aleluia. Simplesmente repete a palavra, porque quando entrou na igreja as pessoas faziam isso. E aí eles pensam assim, deve ser alguma coisa boa, vou falar também. E aí eles repetem, só que quando chega uma pessoa nova na igreja e alguém chega e aleluia! Na cabeça dele, além daquilo não fazer sentido, ele não tem a menor ideia do que significa, todo aquele estereótipo
que a televisão colocou, que os programas de humor colocaram, que o deboche que ele tinha do colega na escola, do colega na faculdade, do colega de trabalho, que fala assim, ó, o crente lá, aleluia, irmão, né? Que eles já falam isso com deboche, todas essas coisas vêm para ele. Aí ele pensa assim, puxa, será que eu estou me metendo numa coisa caricata como essa que a televisão passa, que o colega passa e tudo? Aí eu pergunto assim, qual seria o sentido de eu, se você vem na minha igreja e você fala português e você é brasileiro, de eu fazer um culto em holandês? Não ia ter sentido nenhum. As pessoas vão falar assim, mas você está doido de fazer isso? Então, por que eu vou usar palavras em hebraico, que eu não sei o significado delas, durante um culto, para que mais pessoas que não saibam o significado dela participem daquilo ali? Ou por que eu vou usar expressões, por exemplo, no Oriente Médio, tanto o judeu quanto o árabe, o jeito deles falarem oi, tudo bom, é salam aleikum ou shalom aleichem, dependendo se é árabe ou se é hebraico. Por isso que na Bíblia, algumas pessoas, quando chegavam e se viam e Jesus fazia isso com os apóstolos, eles falavam assim, a paz. Né? O Johnny citou isso ali também, né? A paz do Senhor, a paz esteja com você. Só que esse não é o jeito que o brasileiro se cumprimenta. Esse é o jeito que o árabe se cumprimenta e o judeu se cumprimenta. Então, no dia a dia, quando eu chego aqui no escritório para trabalhar com meus colegas de trabalho, eu falo, bom dia, tudo bem? Então, como que eu deveria cumprimentar uma pessoa que chega na minha igreja? Bom dia, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? E não a paz do Senhor. Quando eu faço isso, o cara está visitando a minha igreja pela primeira vez, ele não sabe o que responder. Ele lembra dos deboches, que o pessoal fala, mas ele fala o quê? Para você também? Obrigado. Ou seja, e dificilmente, eu vou te dizer que a grande maioria das pessoas que fala a paz do Senhor, não está falando, olha, eu desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. É simplesmente paz do Senhor. É oi, tudo bom de crente. A paz. A paz. Né? Mas o que você quis dizer com isso? Nada, você quis dizer olá. Então por que você não diz olá no momento que você recebe uma pessoa? Né? Então a gente tem que pensar assim, tudo o que eu posso fazer para aquele ambiente se tornar agradável, para aquele pasta joia. Pasta joia. A pessoa pensa nisso, o que será que ele falou? Né? Pode até fazer a pessoa entender que é isso ali. Então, como que eu posso conversar com a pessoa de uma maneira que ela se sinta normal e sinta que a gente é normal também e que ela não está mudando para uma coisa maluca, né? Ela está indo para uma coisa normal. Essa é a ideia que a gente precisa transmitir, passar para as pessoas que visitam a nossa igreja, né? Puxa, que lugar legal, que lugar agradável, que recepção bacana, não me fizeram sentir desconfortável, não me fizeram virar para o lado e falar nada para ninguém, nem fez ninguém virar para o meu lado e falar alguma coisa, não me fez abraçar 4, 5 pessoas que estavam na minha volta, que é a coisa que o visitante detesta, a maioria dos crentes detesta também, é o pastor, às vezes só que gosta desse tipo de coisa, não me fez fazer nada esquisito, não me fez andar, levantar, levantar diversas vezes no culto. Então, não me excluiu da ceia. Essa é uma outra situação que é até polêmica. A maneira como as igrejas dão a ceia no culto, muitas vezes, ela é mais constrangedora do que acolhedora. Quando a ceia é o... Fazer uma live só disso. Dá para fazer uma live só disso. Quando a ceia é o anúncio de uma coisa maravilhosa que Jesus fez por nós, você transforma aquilo num ambiente de constrangimento, de olha, só os especiais podem, os não especiais não podem, né? Você que é um pecador miserável, não participe agora é o momento só dos santos participarem. Às vezes até a ceia se torna um elemento de afastamento ao invés de se tornar um elemento de aproximação. Né? Então são vários elementos que a gente precisa repensar na maneira como a gente faz, a partir do que a gente quer que aconteça com aqueles elementos.
É verdade. Sem contar também que o crentez, ele meio que cria um gueto, né, Matheus? Assim, a passa a joia pro outro e o outro não sabe o que que é. É, cria um gueto. E também, às vezes, as igrejas também, a gente ensina muito bem as pessoas o crentez. Mas só que a gente não muda a mente e o coração das pessoas. A pessoa só se torna um crente de lado de fora. Sabe todos os linguajares, sabe como se comportar, mas não mudou no coração e nem na mente. E a gente tem que entender que o mais importante é o contrário. Vira um clube. Isso. Outra coisa também que veio aqui na minha cabeça é o seguinte. A maior parte das igrejas tem dificuldade de chamar as pessoas para outros tipos de programação. Por exemplo, vai ter uma programação especial ao longo da semana, por exemplo, vai reunir na casa de alguém. Ou então a gente tem grupo de jovens no sábado. Ou então a gente vai fazer um passadia em algum lugar. Como que faz para tornar essas coisas interessantes para que as pessoas que vão no culto de domingo tenham vontade de ir nessas outras programações que tem, às vezes, ao longo da semana ou em alguns momentos do mês. E outra, a pessoa precisa ficar indo todo dia na igreja, todo tipo de programação ela tem que estar indo ou não? É interessante essa pergunta, porque as programações, elas precisam primeiro atingir um objetivo específico, né? Então, a gente não pode fazer só por fazer. Eu preciso gerar isso aqui nas pessoas, ou produzir isso aqui para elas, ou dar esse tipo de informação, ou ajudá-las a melhorar nessa área da vida. Bom, uma vez que eu entendo o que eu preciso fazer, que eu começo a pensar que tipo de programa atende essa necessidade. Quando a gente vai falar sobre as programações semanais, eu entendo que nós temos uma delas que é importante que você consiga fazer de forma que todos participem, que são os grupos caseiros, porque as pessoas precisam ter comunhão, elas precisam ter um espaço para abrir a sua vida, para ajudar o outro, para confessar um pecado, para pedir um socorro, para poder... E isso não acontece no domingo, né? No domingo você tem muita gente, as pessoas estão num outro formato, elas não vão levantar a mão e fazer uma pergunta para você no meio da pregação, no meio da mensagem, como elas precisariam fazer. O resto das programações, elas devem ser diversificadas de forma que você não precise ter todas as pessoas participando de tudo. Então, o que é a ideia? Se você cria uma programação e você queria que esse grupo de pessoas participasse, e esse grupo de pessoas não está participando, o problema não está necessariamente com o grupo de pessoas. O problema está com a sua programação, que não atingiu elas ou não mostrou para elas uma necessidade que elas teriam de fazer aquele tipo de situação. Então, a gente precisa entender, se você quiser fazer a programação de domingo a domingo na igreja, todos os dias da semana, em todos os momentos, não tem importância, desde que você esteja atingindo públicos diferentes. Que você na segunda está alcançando um pessoal específico para isso aqui, na terça você está alcançando um outro pessoal específico para uma outra coisa, ao invés de você sobrecarregar as pessoas da igreja, que todos têm que participar de tudo que você faz. Né? Então esse é o tipo de coisa que a gente precisa estar sempre pensando, e aí vem uma situação que volta e meia escapa, volta e meia acontece com a gente aqui na igreja também, que às vezes algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, falam assim, não, seria muito legal se a gente tivesse uma programação X. Daqui a pouco elas se organizam, elas produzem aquilo ali. Mas era só aquele grupo pequeno de pessoas que queria aquilo, ou que achava que aquilo seria interessante, ou que seria importante. Então, ou você não faz aquilo, ou você conversa com elas, olha, façam, só vocês. Não precisa forçar todo mundo, envolver todo mundo a participar disso que você está produzindo aqui. Então, a gente tem que ter clareza nesse tipo de situação. O que são os eventos gerais para todas as pessoas? E o que são os eventos que é para um grupo específico? É só para o jovem, ou só para os idosos, só para as mulheres, só para os homens, só para alguns homens, só para algumas mulheres? E deixar as pessoas com liberdade de fazer as coisas. Aquilo que é oficial, você tenta fazer com excelência. É melhor você ter
pouquíssimas programações, mas que você consiga fazer elas muito bem feitas, né? De uma maneira atrativa, interessante, do que você encher de programação e forçar as pessoas por culpa a participar daquilo ali. Isso daí é verdade mesmo, é muito bacana. E às vezes fazer umas programações meio que diferentes, igual, por exemplo, eu já vi que você faz, às vezes acho que é uma temporada mensal, igual você fez daquela vez que você falou sobre diversos assuntos, inclusive calvinismo e arminianismo. Acho que você fez uma parte, acho que não sei se foi um mês, mas foi durante a tarde do sábado. Como é que foi essa programação aí, Matheus? Como que vocês chegaram na conclusão de ter esse tipo de programação? Porque assim, a gente na igreja não tem escola dominical, né? A escola dominical não funciona aqui na cultura. As pessoas não vão participar de 2 eventos no domingo. Elas não vão vir aprender Bíblia e depois elas vão vir participar de culto. Ao mesmo tempo que a gente precisa ensinar algumas doutrinas e algumas coisas da Bíblia que são importantes para as pessoas. Então, nós formatamos o estudo bíblico dentro de um período mais longo, ou mensal, ou bimestral, e aí a gente pega um pedaço maior de tempo, ao invés de ser 40 minutos, 50 minutos, a gente coloca lanche, a gente transforma ele num ambiente, num momento participativo, muda a programação das cadeiras, começa a fazer as coisas de forma que as pessoas, elas pensem assim, não, vale a pena eu separar aquele sábado para isso. Não vai ser todo sábado, no outro sábado eu posso ir para o shopping, no outro eu posso ficar em casa tomando sorvete, no outro eu posso viajar na maionese, mas esse sábado aqui eu vou separar porque eu vou sair daqui, eu vou para lá, vou aprender coisas novas, vai ser dinâmico, vai ter lanche, vai ter bate-papo, a gente vai ser legal e não vai ser repetitivo, não vai tomar toda a minha vida, todo o meu tempo, porque isso é uma coisa que a gente precisa pensar hoje no mundo contemporâneo, principalmente nos grandes centros urbanos, é que normalmente, ou possivelmente, se você quer alcançar mais pessoas, as pessoas não moram mais do lado da igreja, elas gastam tempo se deslocando até a igreja também, gastam dinheiro se deslocando até a igreja também, né? E as pessoas, elas são muito ocupadas. Então, muitas pessoas trabalham em escala, muitas pessoas trabalham sábados e domingos, as pessoas trabalham como profissionais liberais autônomos no momento que a demanda surge. Então, você não pode ocupar o resto do tempo todo da pessoa. Ela precisa ter um tempo para ela ficar com a família dela, para ela ter lazer, para ela descansar, para ela dormir, para ela jogar o videogame dela, para ela assistir a série dela, para ela sair com os amigos que não são da igreja dela. Se você quer que as pessoas evangelizem e tragam pessoas não cristãs para a igreja, você tem que deixar elas se relacionarem com as pessoas não cristãs, irem em churrascos com as pessoas não cristãs, visitarem as casas e receberem. Então você tem que dar tempo para as pessoas viverem a vida delas também. Então, isso é uma coisa, comer sushi, ó, minha irmã colocou ali, comer sushi é importante, né? Então, isso são coisas que você precisa pensar quando você está construindo a igreja legal. Para que quando você tiver a programação, as pessoas pensam, que legal que vai ter essa programação. E não, mas de novo, vai todo domingo, todo sábado, todo dia, toda semana, todo tempo. E aquilo virar um peso para a pessoa. A pessoa criar expectativa, expectativa. Como diz aqui o pessoal mais novo fala, gerar hype, ter hype. Criar um hype na pessoa da programação. Igual, por exemplo... Principalmente da Luca Bolo. É verdade. Segue lá, gente. Luca era o bolo. E isso é legal, Matheus. E pensar também, às vezes, por exemplo, não está funcionando determinada programação, abriu uma reunião de oração, vai 5 pessoas. Por que não repensar o jeito, ou repensar no culto? Mas a igreja tem que orar, então vamos fazer diferente essa questão. Vamos atrair as pessoas nesse sentido. Não abrir mão da essência, mas às vezes mudar a forma que a coisa ela é passada. O pessoal tá brigando aí entre o sushi e o churrasco.
E o Johnny falou do vídeo do... O gaúcho não prefere o churrasco. A gente aqui prefere o pão de queijo. Com café. O Johnny falou que o vídeo do calvinismo foi o mais visto do canal de vocês. E realmente foi muito bom. E é interessante que a gente tem que entender. Pô, a Deise também falou do churrasco. Não vai perder. Uai. Olha lá, o pessoal tá apoiando o churrasco. Eu acho que é só os Red que querem sushi. É verdade, Matheus. Vocês têm... Aí, recriar essas programações para que o pessoal também fale, não, que legal, vamos lá. O tema também é importante. Às vezes pegar um tema que está lá nos trends, né? Aí, nos trends tops. Você sabe uma coisa, cara, isso aí que você falou é muito importante. Eu, quando dou aula para pessoas sobre como preparar pregação, como preparar estudo bíblico, como fazer as coisas, esse é um tema que eu toco bastante. A maioria das vezes que as pessoas elas se propõem a apresentar uma aula, uma ideia, um estudo, às vezes até uma pregação, o tema é chato. A pessoa pega coisas que são tipo bobinhas, ou coisas que são tipo óbvias, e que tipo assim, hoje nós vamos fazer um estudo sobre a importância da gente amar Jesus. Todo mundo sabe que tem que amar Jesus. Então, se você faz uma coisa a partir... Aí você lê lá um versículo que fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, e você fica falando o tempo inteiro. Então, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso as pessoas já sabem. Eu preciso abordar, tipo assim, por que você não dá conta de amar a Deus? Quais são os principais obstáculos que nós temos hoje na nossa cultura que entram para dentro da nossa vida e nos atrapalham de amar a Deus genuinamente? Aí você precisa fazer a coisa num formato que não seja óbvio. Que a pessoa não vai falar assim, mas isso é bobinho, mas isso... eu vou lá ouvir a mesma coisa. Tem que ser de uma forma que tem uma informação que a pessoa não sabia e ela passa a saber, que cutuca ela, que talvez gere algum tipo de polêmica na mente, no coração dela, que gere uma controvérsia, que mexa com ela, que faça ela querer sair do lugar e às vezes até falar para você, não, você está errado, mas que a partir disso você chamou ela para prestar atenção em por que você está falando aquilo ali. Então, a própria construção do tema, da mensagem, do formato, do ambiente, precisa ser não óbvia, não bobinha. E isso dá trabalho. De novo, é uma coisa que para você fazer, você gasta horas, às vezes dias, para você conseguir ter aquela ideia e fazer a coisa e construir a partir dessa perspectiva, que é onde dá preguiça. Aí você pensa assim, eu podia ficar uma hora aqui, eu pego um texto bíblico que eu já conheço, eu vou repetir com outras palavras o que está aqui, eu comuniquei a palavra do Senhor e pronto, eu cumpri a minha obrigação. Então, aí para mim que às vezes me irrita a preguiça do preparador, do professor, do pastor, do pregador, que vai lá falar uma coisa que para as pessoas é tipo, tá bom, para que eu vou lá ouvir isso? Então você tem que instigar, gerar discussão, gerar um embate, gerar uma polêmica, trazer uma situação, cutucar a pessoa, falar que ela está errada, incomodar ela, mexer com ela, gerar curiosidade, despertar interesse. Isso dá um trabalho terrível para você fazer, mas vale a pena. É verdade. O Arthur fez uma pergunta, quer ver? Meu professor de homilética disse que devemos começar com uma pergunta que chama atenção. Matheus, você diria que ele está certo? O professor de homilética do Arthur é sensacional. Eu recomendo vocês conhecerem esse cara. É muito interessante quando você começa com uma pergunta, e não é uma pergunta óbvia, entra bem nessa categoria também, mas que você começa com uma pergunta que mexa com a pessoa, que faça com que a pessoa se sinta desconfortável ou se sinta engajada em responder, porque você, de certa forma, estabelece a ideia de diálogo. Mesmo que
A pessoa não vai discutir com você verbalmente, ela está discutindo dentro dela sobre aquilo ali, né? Então, fazer perguntas que a resposta não seja óbvia ou que a resposta seja incômoda é muito interessante para você iniciar um assunto. Seja uma pregação, seja um estudo, seja uma mensagem, e tentar imaginar o que as pessoas responderiam a partir daquela pergunta e continuar como se você estivesse dialogando com ela. Você simular um diálogo fictício, mas que é bem provável, a partir do conhecimento que você tem das pessoas, para que para a pessoa seja interessante ela ficar ali. Não, eu quero saber o que ele vai falar então. Eu quero saber como é que ele vai responder isso então. Eu quero saber onde é que ele vai chegar com essa situação então. Aí você engaja a pessoa para participar. Então isso é uma coisa importante, interessante de você fazer. É verdade. Fazer uma pergunta que faz a pessoa pensar, né? Faz a pessoa falar, nossa, ele tá perguntando isso, mas eu não concordo do jeito que ele tá falando, e vai. Quando vê, você fisgou a pessoa. Os primeiros minutos da pregação é importante você fazer algo interessante para fisgar as pessoas. É igual um filme. Lá vai eu com negócio de filme de novo, mas é igual um filme. Por que geralmente nos filmes, eles começam com uma luta ou com uma coisa interessante para fisgar sua atenção, para você prestar atenção no filme ao longo de todo aquele tempo que você vai ficar ali. A pregação é a mesma coisa. É a ideia do problema. É a ideia do problema. De você tentar pegar um problema específico. Uma coisa que eu acho interessante também dentro da comunicação, que a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente pensa em formato de live, igual a gente está fazendo agora, é mais fácil a gente pensar a respeito disso. E quando a gente pensa no formato de mensagem, de pregação, ou de estudo, ou de aula, a gente às vezes esquece disso. Pensa, por exemplo, aqui, ó, nós estamos mais ou menos há 1 hora fazendo a live. Nessa 1 hora, a gente está mantendo uma média de 10 a 13 pessoas participando da live, mas a gente deve ter tido umas 40 pessoas que passaram por aqui, ficaram 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos e foram embora. Você precisa pensar que, às vezes, você, em um espaço de 1 hora, só vai ter a atenção da pessoa por 10 a 15 minutos. Então, como fazer, ao invés de você ficar com raiva da pessoa que não ficou prestando atenção em você por 1 hora, você pensar assim, como que eu posso dar pílulas ao longo da minha fala que, se eu tiver a pessoa por 10 minutos, seja importante para ela aqueles 10 minutos. É verdade. Né? Então, você fala de lutar contra a pessoa. O Johnny ficou o tempo todo. Valeu, Johnny. Deus abençoe. Contra a pessoa e você passa a trabalhar entendendo, bom, se essa é a dinâmica que a pessoa vai ter, eu vou respeitar a dinâmica e eu vou fornecer o conteúdo dentro dessa dinâmica. Aí o que a pessoa pensa? Ao invés dela falar assim, eu não vou mais assistir aquilo porque eu não posso ficar só 10 minutos e ir embora, ela vai falar assim, eu vou lá e vou ficar pelo menos 10 minutos. É melhor você ter a pessoa assim. E aí você vai trabalhando com essa percepção dos diferentes tipos de pessoas. É isso aí. Valeu, Li. Valeu, Lu. Todos que ficaram. Outra coisa também, Matheus, que você falou aí, até porque a pessoa não pode ficar, às vezes, 1 hora numa live. Às vezes ela entrou ali para ver rapidamente e ela teve que fazer uma outra coisa. Mas ela precisa ter o horário de almoço, ela tem que ir. Tem que ir, entendeu? Mas obrigado, Deise, por ter ficado. Atendeu o telefone umas 3 vezes durante a live. Então, a gente tem que pensar nessas demandas na hora que a gente está comunicando. Isso, parar um pouco com essa questão, não tá indo porque não quer. Não, eu já falei isso muitas vezes com as pessoas. Não, gente, às vezes a gente não vai em determinada programação, não é porque a gente não quer, às vezes a gente quer, às vezes é porque não pode, não tá dando, então não tem como você ficar lá, não, você tem que vir, mas a pessoa vai virar, às vezes, por exemplo, pro trabalho, falar assim, chefe, tchau, tô indo embora ali, que eu tenho um trem pra fazer lá, não vai dar, né? Essa que é a questão.
E a última coisa, Matheus, para terminar, que eu acho que seu horário de almoço também está indo embora, é o seguinte, a Anaí falou, estou fazendo almoço e ouvindo. Às vezes também na pregação, a gente fazer uma pregação onde as pessoas entendam, porque às vezes eu vejo que as pregações ficam muito abstratas. Por exemplo, hoje, irmão, assim como o povo de Israel passou sangue nos umbrais da porta, nós também temos que passar o sangue nos umbrais da porta. Mas tá, por que tem que passar o sangue no umbral? O que é o umbral da porta? E o que isso representa? Eu acho que tem que ter também uma explicação. Parar um pouco de ser assim, pegar uma coisa bíblica, meio abstrata, colocar lá e ninguém vai saber. A pessoa vai pensar assim, então tem que matar um bicho para passar o sangue num lugar na porta que eu nem sei qual que é. Eu acho que essa é uma questão também. Todos os textos bíblicos, eles têm um princípio que está por trás daquilo ali, que o princípio ele é universal e ele é atemporal. Então, o que a gente precisa fazer é perceber que princípio é esse e qual é o sentido dele no mundo de hoje, nos dias que eu estou vivendo. E a pregação tem que ser focada nisso. Não no que aconteceu lá, mas em o que aconteceu lá pode acontecer hoje, de que forma. E aí o resto da mensagem tem que ser focada nisso, para fazer sentido para as pessoas. É isso aí. Então, Matheus, para te liberar, eu quero te agradecer por ter aceitado estar aqui, né? Por ter aberto mão do seu horário de almoço. Que Deus te abençoe. Espero que dê para você comer ainda. Tá sempre aberto aqui. Eu quero que você volte sempre. Dá para a gente fazer live sobre ceia. Dá pra gente fazer live sobre homilética, pregação, hermenêutica. A gente vai fazer live até não poder mais. Dá pra fazer muita live, até o fim dos tempos. Que é bom, o pessoal gosta, também gosta muito. E eu quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado, viu? Outra coisa, eu quero que você fale um pouco sobre o CEMIB, o curso de filosofia de ministério, e se despeça aí da galera, fale um pouco sobre a Betânia e tudo mais. Se vocês quiserem acessar, daqui a pouco o Johnny até coloca aí para nós, cemibsul.com.br. Hoje nós temos o nosso curso de teologia EAD, ensino à distância. É um preço muito acessível, tem algumas bolsas parciais também, dependendo da situação. E nós temos também alguns cursos que são gratuitos, que nós já estamos oferecendo como curso de aconselhamento, o curso de filosofia de ministério, que a pessoa pode acessar lá, assistir esse curso específico, aprender algumas coisas a partir daquilo ali. Se ela quiser fazer as aulas e se matricular e tudo, ela se matricula, mas se ela... não, mas eu quero aprender como aconselhar melhor. Hoje a gente tem um mini curso gratuito sobre isso. Eu quero aprender como construir melhor o meu ministério. A gente tem um curso gratuito sobre isso. Então, a pessoa pode acessar lá que vai ter todas as informações, todas as coisas para ela poder participar e desenvolver melhor o seu ministério. O nosso objetivo principal é ajudar as pessoas. O Johnny colocou o site ali para nós, então é ajudar as pessoas para elas poderem melhorar e oferecer um serviço melhor para Deus e para as pessoas. É isso aí. Então, gente, a gente vai ficando por aqui também. Lembrando que o Superman está lá na Amazon, a versão digital, R$6, mas vai ter a nova versão física também, que muito provavelmente vai sair na XCOM no dia 27 e 28 de novembro, vai ser online esse evento. Então dá uma olhada lá, segue a gente também do Amigo Jesus, a gente tem muito conteúdo legal, bacana. Essa semana eu já lancei uma charge aí que foi uma charge bem assim, na ferida. Eu até perdi seguidores depois que eu lancei, mas vale a pena, vai lá dar uma lida, que é muito legal. E curte as nossas redes sociais, você que está no YouTube, e se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Obrigado, viu, Matheus? Valeu. Até a próxima, obrigado a todos, Deus abençoe vocês. Um abraço para vocês todos aí, pessoal. É isso aí, obrigado, gente.